Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata. Leitura das atas. Ata da 26ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 15 de abril de 2015, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Jurandir Liberal e Vicente André Gomes. Aos 15 dias do mês de abril, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Jurandir Liberal. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Antônio Luiz Neto, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. E ao segundo secretário, que fez essa leitura da ata da reunião anterior que foi feita. A mesma foi aprovada sem restrições. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fez essa leitura do expediente do dia, do qual as seguintes matérias constaram. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Wanderson Florencio, prestou homenagem à Rede Globo Nacional pela passagem de seus 50 anos. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador André Regis, chamou a atenção para a gravidade da situação que se encontra na Escola Nossa Senhora da Penha, no bairro de Boa Viagem. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Eurico Freire, saudou a todos os presentes e comemorou a sua volta a casa, que está afastada devido a uma dengue. Abordou também sobre a festividade denominada Frevioca. Fez uso da palavra pela ordem, o vereador Wanderson Florencio solicitou da mesma minuto de silêncio pelo falecimento do ex-deputado e escritor Antônio Corrêa de Oliveira. Fizeram uso da palavra pela ordem os vereadores Isabela de Rodão e Romerinho Jatobá. Fizeram uso da palavra em questão de ordem os vereadores Isabela de Rodão e André Regis e Wanderson Florencio. A mesma acatou e, após consultar as lideranças, aprovou a dispensa do prazo. O vereador André Regis, dando prosseguimento ao senhor presidente, submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento número 1818/2015, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1836, de autoria do vereador Edmar de Oliveira, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1850, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1857, de autoria do vereador Michele Collins, foi aprovado. Dando prosseguimento à reunião, o senhor presidente convidou a vereadora Vera Lopes para ocupar a tribuna e fazer as suas colocações. A oradora saudou os componentes da mesa e os demais convidados e fez a leitura de um discurso. Na continuidade, o orador saudou os componentes da mesa, em seguida disse que o ato de colagem do pai dele deveria ser lembrado sempre. Em extensão, a homenagem, o vereador André Regis parabenizou a vereadora Lepera Lopes por sua iniciativa. Nada mais a tratar, o senhor presidente convocou a casa para ser reunida na próxima segunda-feira, 20 de abril. Ata da reunião solene em homenagem aos 35 anos de criação da Frevioca, realizada dia 16 de abril de 2015, presença do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 16 dias do mês do ano 2015, às 16 horas, na sala João Negro Monta, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene sobre a presença do vereador Vicente André Gomes. Aberto o trabalho, o senhor presidente compôs a mesa. Em continuidade, convidou ainda para compor a mesa o ex-governador de Pernambuco, Gustavo Krau. O senhor presidente convidou o vereador Eurico Freire, que agradeceu a Deus e fez um breve pronunciamento fazendo a leitura de um discurso. Em seguida, o senhor presidente fez o registro de presenças ilustres. Em continuidade, ocupou a tribuna que ator e compositor Claudio Honor Germano. Em sequência, ocupou a tribuna a maestra Ademir de Araújo. Em seguida, ocupou a tribuna o senhor Rômulo Menezes. Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações finais e, nada mais havendo a tratar, convocou a todos para se reunir na próxima segunda-feira, 20 de abril, no local de costume, no horário regimental. Ata da reunião solene para entrega da medalha ao senhor Dimas Ferreira de Lima, realizada no dia 16 de abril de 2015, presidência do excelentíssimo senhor vereador Alfredo Santana. Aos 16 dias do mês de abril do ano 2015, às 10 horas, na sala João Negro Monte Filho, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene sobre a presidência do vereador Alfredo Santana. Aberto o trabalho, o senhor presidente compôs a mesa. Dando prosseguimento à reunião, o senhor presidente convidou o vereador Almir Fernando para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou os componentes da mesa e os demais convidados. Fez uma descrição das qualidades e características de um líder comunitário. O orador agradece a todos, comentou que fazer política comunitária não é tarefa fácil. O senhor presidente resiste à presença do vereador Mário Cipriano Maguari. Logo após, o senhor presidente convidou o senhor João José da Silva, conselheiro do CONAN, para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. Quebrando o protocolo, o senhor presidente pediu para que o vereador Almir Fernando fizesse a entrega dos diplomas com as respectivas medalhas aos líderes comunitários.
O senhor presidente fez suas considerações finais, nada mais havendo a tratar, convocou a todos para se reunir logo mais em caráter solene em homenagem aos 35 anos de criação da Frivioca, requerimento de autoria do vereador Eurico Freire. Declaro encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, todas as atas foram lidas. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Leitura do expediente. Leitura do expediente, ofício número 161/2015, da Secretaria Executiva de Administração e Articulação. Projeto de lei número 58/2015, de autoria do vereador Eurico Freire. Projeto de resolução número 14/2015, de autoria da vereadora Marília Rai. Senhor presidente, feita a leitura do expediente do dia. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Ouço Vossa Excelência pela ordem. Obrigado, presidente. Presidente, como é do conhecimento de Vossa Excelência e a maioria dos companheiros dessa casa, ontem faleceu o nosso companheiro do partido, Manuel Santos, mais conhecido como Manuel de Serra. E Manuel Santos foi fundador do PT, fundador da CUT, foi presidente da FETAP aqui em Pernambuco, foi presidente da CONTAG e estava no segundo mandato de deputado estadual da cidade do Recife, uma grande liderança do Partido dos Trabalhadores e representando os trabalhadores rurais. E aí esse companheiro faleceu ontem, já está acontecendo o velório agora na FETAP e a partir das 16h30 na Assembleia Legislativa. Portanto, eu queria primeiro registrar a nossa homenagem a esse grande companheiro de luta que faz com que o Partido dos Trabalhadores tenha uma perda irreparável e também que seja anotado um minuto de silêncio em sua homenagem, porque para a gente é muita tristeza perder um companheiro do nível do Manuel Santos, sobretudo pelo trabalho que ele fez a nível de Pernambuco e a nível nacional, pelos trabalhadores rurais, os trabalhadores sem terra, e, enfim, uma grande liderança do movimento sindical. Um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-deputado Manuel Santos. Passaremos para o pequeno expediente. Primeiro orador inscrito. Aqui é o Fernando. Alfredo Santana. Vereadora Michele Colles. Vereador Osmar Ricardo. Vereadora Isabela de Roldão. Vereador Anderson Florencio. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores.
imprensa local, imprensa que está conosco, amigos e amigas presentes. Vimos à tribuna à tarde de hoje para chamar a atenção das autoridades competentes, e aí posso listar a Fundarp, o Porto Recife e também a gestão municipal, para o que vem ocorrendo com este, que é um patrimônio da cidade do Recife, do nosso estado, que é a Cruz do Patrão. Recebi via internet, pelo Facebook e também algumas ligações, de que aquele lugar, que é o patrimônio da cidade do Recife, a Cruz do Patrão, ela que é datada do século XVIII, e servia de ponto de balizamento para a entrada dos navios no porto a partir de seu alinhamento com a torre da igreja de Santo Amaro das Salinas. A coluna foi construída no meio do istmo, mas atualmente se encontra à beira do cais, que a protege da erosão fluvial. Este secular monumento era lugar de execuções capitais e local de mistérios que assombravam o imaginário popular. Bem, esse local hoje ele está servindo de estacionamento para caminhões. Nós que participamos de caminhadas, inclusive recebi isso pelo Observatório do Recife, alguns amigos que fazem parte do Observatório do Recife, nos chamaram a atenção de que o local onde se situa a Cruz do Patrão, ela está permanentemente servindo de estacionamento para caminhões e veículos, o que desconfigura aquele ambiente histórico, aquele ambiente que é um ponto turístico da cidade e que deve ser preservado na sua totalidade. Não só o próprio monumento em si, a Cruz do Patrão, mas todo o entorno faz parte de um complexo, né, histórico da nossa cidade. Portanto, chamamos a atenção para esse fato, né, que eu acho que é de fácil solução, simplesmente um disciplinamento naquele local, para que não só o turista, mas o recifense, aqueles que se orgulham da história da nossa cidade, do nosso estado, possam manter a peculiaridade daquele local, ela devidamente preservada. Posso ainda falar um pouco sobre a Cruz do Patrão, que era nas imediações da Cruz do Patrão, que se enterravam os negros novos ou escravos que chegavam da costa da África e que morriam pagãos. E também onde se executavam as penas capitais de fuzilamento impostas aos militares. A Cruz do Patrão tem também sua parte romântica, que é onde abriga o imaginário popular da cidade do Recife. Ali é tido como um local onde pairam espíritos, né, dos escravos, aqueles que morreram, que tinham seus corpos ali colocados, né, então faz parte do arcabouço histórico e sentimental da cidade do Recife. Então fica o nosso registro, o apelo para que as autoridades, como falei, a Fundarp, o Porto Recife e a gestão municipal também fiquem atenta para que esse espaço continue sendo preservado da forma melhor possível. Muito obrigado. Vereador Eurico Freire. Vereadora Vera Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, imprensa, boa tarde. Nessa véspera de feriado, eu venho aqui à tribuna para fazer cumprir uma lei que eu tenho nessa casa, uma lei municipal, a Lei das Macas, de 2010, que não está sendo cumprida nos hospitais, nas urgências desse estado. Hospital da Restauração, Otávio de Freitas, Getúlio Vargas. E o que diz a Lei das Macas? Que não pode se reter macas de ambulância nos hospitais. Cada hospital tem que ter o seu leito para o seu paciente, porque maca de ambulância não é leito para paciente. E ainda tem um problema. Imagine os senhores, a ambulância chega, leva o paciente na maca, não tem leito para o paciente e tem que levar esse paciente ficar internado na maca da ambulância. Então ficam ambulâncias de hospitais particulares, ambulância do SAMU,
encostada com o técnico, com o socorrista, motorista, e às vezes até com o médico, esperando que sejam liberadas as macas para eles poderem sair. E o que é que vai ocorrer? Tem um chamado, tem um acidente grave e não tem ambulância, porque a ambulância está presa nos hospitais. Eu tenho recebido queixas diariamente do pessoal do SAMU, do pessoal das ambulâncias da Unimed, em que muitas vezes eles têm que ir de hospital em hospital para recolher macas que estão lá, esperando que o paciente tenha o direito a um leito. Isso não pode acontecer. Temos que dar dignidade aos pacientes. Outro dia mesmo, houve um acidente em Olinda, em frente à Unimed de Olinda. O paciente sofreu traumatismo grave e, como era urgência e não pode haver omissão de socorro, levaram para a Unimed, a urgência da Unimed. A ambulância da Unimed fez a remoção até o Hospital da Restauração. E pasmem vocês, devido à gravidade do paciente, o médico que estava de plantão na urgência da Unimed teve que acompanhar o paciente. E quando chegou lá, vereador, vocês sabem o que é que disseram? Ele agora vai fazer uma tomografia, mas vai na maca da Unimed, com o técnico da Unimed, porque aqui a gente não tem leito e precisa que ele faça a tomografia. Conclusão, a ambulância com o técnico, motorista e o médico plantonista da Unimed ficou lá. Eles ficaram lá a tarde toda, esperando que o paciente fizesse os seus procedimentos e que se arrumasse ali aonde colocasse o paciente. Já liguei uma vez para o diretor do HR, perguntando e dizendo que a gente tem essa lei. Essa lei tem que ser cumprida. E vou, inclusive, fazer uma visita ao secretário de Saúde para ver se a gente pode até estipular multas pesadas para esses hospitais que não cumprirem a lei. Porque a lei é feita para ser cumprida. E essa lei é uma lei de utilidade pública. É uma lei que salva vidas. É uma lei que tem que deixar as ambulâncias liberadas para outros atendimentos. Muito obrigada. Vereador Almir Fernandes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e todos presentes, boa tarde. Senhor presidente, inicialmente eu queria destacar e repercutir o pronunciamento aqui do vereador Anderson Florencio. Ele falou aqui, mencionou a Cruz do Patrão. Nós já fizemos aqui nesta casa requerimento para requalificar aquele espaço. Até um pedido também de pessoas que trabalham alguns locais históricos da nossa cidade, e a Cruz do Patrão é um local histórico da nossa capital e muito importante no passado. E nós temos também aqui, vereador, presidente Vicente André Gomes, a qual eu também peço para que a gente possa colocar aqui na hora do dia o nosso projeto de lei que pede o tombamento da Cruz do Patrão lá no porto do nosso Recife. Então a gente reitera e fortalece e ratifica o seu pedido aqui de qualificar aquele espaço e dar atenção maior, atenção que aquele local requer, por parte de todos os pernambucanos, do recifense, porque é um local histórico e serviu de ponto de referência para as embarcações que vêm aqui à nossa capital. Então, quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e pelo seu empenho e pela sua luta de pedir a requalificação daquele espaço. E nós pedimos aqui dessa tribuna também que possa ser aprovado o nosso projeto de lei, possa vir para essa
para o plenário dessa casa, para a ordem do dia, para que a gente possa ter o nosso projeto aprovado pelo tombamento da Cruz do Patrão aqui na nossa capital. Senhor presidente, o segundo ponto que nos traz aqui essa tribuna é para parabenizar a comunidade Bola na Rede, que amanhã, dia 21 de abril, dia da Inconfidência Mineira, dia aqui na nossa capital, Bola na Rede está completando, vereador Anderson Florencio, 35 anos de lutas e conquistas. Uma comunidade batalhadora, lutadora, que conseguiu, através do seu esforço, daquele povo, várias reivindicações ser atendidas pelo poder público, como escola estadual, escola municipal, unidade de saúde, quadra de esportes, que foi uma parceria e um atendimento de uma empresa que tem lá naquele local, como também, o ano passado, foi inaugurado lá o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, mais um CEMEI que foi entregue pelo prefeito da cidade do Recife, e a Bola na Rede foi beneficiada com esse CEMEI. E nós estamos juntos, parabenizando aquela comunidade, como eu disse aqui, comunidade tem muita luta, povo guerreiro, que conquistou todos esses benefícios para aquela comunidade, mas necessita de mais benefícios ainda. E a comunidade tem lutado e nós estamos aqui também juntos, trabalhando para que isso possa acontecer. E mais benefício possa ir para aquela comunidade lá de Bola na Rede, lá na Guabiraba. E dentro das suas festividades, que aconteceu, que começou já no domingo ontem, torneio de futsal, mirim, adulto e veterano, que continuará amanhã. Teremos torneio de dominó, torneio de sinuca e um show cultural lá na comunidade, que começará a partir das 15 horas, com o apoio da Rádio Nova Guabiraba FM e com o apoio da Rádio Nova FM, que estão ajudando também, juntamente com a Prefeitura da cidade do Recife, através da Fundação de Cultura, também está apoiando e colaborando com o nosso, e nós também, como vereador, através do nosso gabinete, também estamos colaborando com aquela comunidade para a realização daquela festa, da comemoração dos 35 anos de Bola na Rede, comunidade, como eu disse aqui, que é guerreira, batalhadora, que conquistou muito, mas ainda há muito por conquistar e necessita também do apoio do poder público, não só estadual, municipal, mas também da União, para que aquele povo possa ser melhor atendido. Então, quero aqui convidar todos os vereadores para também participar da festa, da comemoração dos 35 anos de Bola na Rede. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência, eu vou ter que me retirar, porque vai ter agora está tendo o velório do deputado Manuel de Serra, que vai sair para a Assembleia Legislativa da FETAP, como líder da bancada do PT. Peço a Vossa Excelência que a permissão. O vereador aqui do lado está dizendo o que eu tenho que dizer aqui, o meu nobre vereador Alfredo Santana. Então peço a autorização a Vossa Excelência, senhor presidente. Está justificada a ausência de Vossa Excelência. Encerrado o pequeno expediente, passaremos para o prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 1872/2015, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, formulando voto de aplauso à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, pela realização do pré-congresso de jovens nas áreas 7 e 38, que aconteceu de 10 a 12 de abril do corrente ano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1902/2015, de autoria do vereador André Regis, formulando voto de aplauso ao Instituto Brasileiro de Direito da Informática, IBDI, pela elaboração do projeto Palestra nas Escolas. Em discussão. Votação.
Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1903/2015, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, formulando votos de aplausos à Associação Oásis da Liberdade pelos seus 21 anos de fundação. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado, senhor presidente, o prolongamento do expediente. Chamada regimental. Senhor presidente, estão registrados as presenças de 21 vereadores e vereadoras. Tendo o número regimental, passaremos para a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento número 1143/2015, de autoria da vereadora Michele Collins, solicitando a realização de uma reunião plenária em caráter solene no dia 17 de junho de 2015, às 10 horas, a fim de comemorar o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas no Recife. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1867/2015, de autoria da vereadora Vera Lopes, dirigindo indicação ao senhor secretário de Mobilidade e Controle Urbano, no sentido de determinar a recolocação das placas e faixas de início e término dos estacionamentos de motos na Rua da Concórdia, com esquina da Rua Barão de Vitória, bairro de Santo Antônio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1873/2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Aderaldo Pinto, formulando apelo ao senhor presidente da Compesa, no sentido de determinar a manutenção e reparo no vazamento de água limpa na rua Itapuí, em frente ao número 157, no bairro da Madalena, nesta cidade do Recife. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única. Discussão única do requerimento número 1874/2015, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, formulando apelo ao senhor presidente da Compesa no sentido de determinar a manutenção e reparo no vazamento de água limpa na rua Padre Landim, ao lado do Colégio Cristo Rei, no bairro da Torre. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1875/2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marco Aurélio, nosso amigo, formulando apelo ao senhor presidente da Anatel, no sentido de determinar a reorganização dos fios na rua Catumé, no bairro do Bongi. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única
do requerimento número 1876/2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marco Aurélio, nosso amigo, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar a iluminação da quadra de esportes Ivanildo Bezerra, na rua Ibirá, no bairro do Ibura. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1877/2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Amaro Cipriano Maguari, dirigindo indicação ao senhor secretário de Saneamento do Recife, no sentido de determinar o saneamento básico para as ruas Alexandrita, Diniz, Guaratinga, Pedra Azul, Bueno Brandão, Sargento Esmeraldo, Ônix, Diamante, Amedista, Esmeralda, Safira, José Ponciano, todas no bairro de Jardim, São Paulo, senhor presidente. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1878/2015, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar a reposição de paralelos na rua Ana Pires de Lustosa, número 121, no bairro de Jardim, São Paulo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1879/2015, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari, formulando apelo ao senhor presidente da CELP, no sentido de determinar a substituição do poste BO 14159, na rua Professor Cláudio Selva, na comunidade do Córrego da Fortuna, no bairro de Dois Irmãos. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1881/2015, de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de podar e rebaixar as copas das árvores na rua Sideral, bairro de Boa Viagem. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1881/2015, de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de tapa-buraco e recapeamento asfáltico na rua Mário Souto Maior, no bairro de Boa Viagem. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1883/2015, de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar a remoção de lixo e entulhos na rua Camboim, no bairro de Boa Viagem. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado.
Discussão única do requerimento número 1884/2015, de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de podar e rebaixar as copas das árvores na rua Mário Souto Maior, no bairro de Boa Viagem. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1885/2015, de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de podar e rebaixar as copas das árvores da rua Major Armando de Souza Melo, no bairro de Boa Viagem. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1886/2015, de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de podar e rebaixar as copas das árvores na rua João Cardoso Aires, no bairro de Boa Viagem. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1887/2015, de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de podar e rebaixar as copas das árvores na rua Cruzeiro do Forte, no bairro de Boa Viagem. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1888/2015, de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de podar e rebaixar as copas das árvores na rua Camboim, no bairro de Boa Viagem. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896/2015, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1897/2015, de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1898, 1899, 1900, 1901/2015, todos de autoria do vereador Erivaldo da Silva. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909/2015, todos de autoria do vereador Wanderson Florencio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1868, 1869, 1870, 1871, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 e 1916/2015, todos de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1917/2015, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão.
Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1918, 1919, 1922, 1923, 1924, 1925 e 1926/2015, todos de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1927/2015, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935/2015, todos de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Discussão única dos requerimentos números 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 e 1956/2015, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer número 106/2015 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 375/2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer número 107/2015 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 391/2013, também de autoria da vereadora Michele Collins. Senhor presidente, gostaria de discutir. Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu serei breve. É mais para, inclusive, para justificar o meu voto contrário a este projeto de lei na última semana, já que a matéria já foi aprovada e nós estamos aqui trabalhando a questão apenas da redação, eu senti falta aqui, senhor presidente, do parecer da Comissão de Legislação, porque esta matéria ela é uma matéria reservada à União. Não é de competência municipal o que nós acabamos de aprovar. A legislação, a Constituição Federal, senhor presidente, eu gostaria de dar atenção de Vossa Excelência, porque nós aprovamos uma lei aqui que tem seu mérito. Dá para verificar claramente que o objetivo da lei era de proporcionar acesso ao trabalho a pessoas que passaram por um tratamento químico, ou seja, a boa vontade, existe uma nobreza, inclusive, na proposição. Mas o que eu gostaria de discutir aqui, nesse caso, é porque a Constituição Federal, ela estabelece que o Brasil é uma federação. E é uma federação trina, onde nós temos a União, os estados e os municípios. O que, em dividindo a repartição de competências, pode dar problema de uma esfera legislar no lugar da outra. Para que não houvesse conflito de interesses ou de legislação, o que ocorreu é que a União ficou com o interesse geral,
tudo que é matéria de interesse geral é competência da União, porque não diz respeito somente a um Estado ou a um município. Notadamente, um exemplo clássico é segurança nacional. Não deveríamos confiar a segurança nacional a nenhum Estado, ou em particular, porque a segurança do país ela é una, ela é indivisível, então tem que ser assegurada por todos. E se a União ficou com o interesse geral, os municípios ficaram com o interesse local. Tudo que for de interesse local é nosso interesse. Tudo que for interesse geral é da União. Os estados ficaram com a competência residual. O que nem é geral, nem é local, é do Estado. Especificamente, no entanto, foi dado aos estados a segurança pública. Por isso, inclusive, que as assembleias legislativas elas são tão esvaziadas do ponto de vista da discussão de matérias, na medida em que elas estão proibidas de discutir assuntos de competência geral e também não podem invadir a esfera de competência que é local. A Constituição, nesse sentido de interesse geral, já que se trata a matéria de um interesse geral e não apenas específico, particular, ela estabelece que é competência, o seu artigo 20, eu vou ler aqui o que diz a Constituição no seu artigo 20. Melhor dizendo, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito penal, processual, direito eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Nenhuma dessas áreas nós podemos entrar. E segue. Desapropriação, requisições civis e militares, água, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão. A lista é exaustiva. Então, o que nós estamos tratando aqui é de uma matéria que foi reservada à competência privativa da União. A Constituição estabelece, no entanto, que é possível que haja delegação. O Congresso Nacional, se quiser, ele pode delegar, mas isso a partir de uma lei complementar. Lei complementar pode delegar estados e também municípios a legislarem matérias que são próprias da competência privativa da União. O que não foi o caso. Então nós temos aqui um problema sério, que é a invasão numa área privativa da União, que é a área de direito, que é trabalhista, sem falar no caso de que há uma dificuldade para a administração pública, na medida em que nós estamos impondo um ônus à administração pública no que se refere à contratação, à sua contratação. Então, apesar da nobreza da proposição, eu venho ressaltar e explicar o porquê obteve o meu voto contrário. E lamento que essa matéria não tenha vindo acompanhada do parecer da Comissão de Legislação, porque eu acredito que essa matéria deveria ter vindo acompanhada do parecer da Comissão de Legislação, porque eu estou aqui convencido de que há um vício no processo legislativo, na medida que a gente deveria ter aprovado a matéria com a comissão se pronunciando quanto à sua constitucionalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador André Regis, Vossa Excelência é um dos vereadores mais brilhantes que essa casa tem. Primeiro, pelo saber que Vossa Excelência tem do direito. Mas eu gostaria só de lhe lembrar que essa matéria é matéria de redação e não discussão do projeto. E na matéria de redação não cabe discussão. A mesa pensou que Vossa Excelência iria se posicionar pela redação, o conteúdo da redação. Mas Vossa Excelência discute, fundamentado na discussão do projeto, dos pareceres, que não é o momento. Esse momento já passou. Mas a Casa teve prazer de ouvir Vossa Excelência pelo brilhante argumento que Vossa Excelência faz e que eu até concordo com Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem.
Senhor presidente, eu queria sugerir, o vereador André Regis, ele tem razão na hora que ele foi, porque no meu entendimento, sem querer, ele foi induzido à discussão do projeto. Então eu queria sugerir, como já disse ao Legislativo, que a partir de agora a redação da pauta fosse de uma outra forma mais contundente. Aqui diz, a comissão de redação opinando pela aprovação do projeto. Não é mais. A comissão de redação opina pela aprovação da redação original do projeto, se for o caso, ou oferece uma redação modificada, porque cabe à comissão de redação corrigir os erros de português, corrigir os erros da técnica legislativa, é isso que cabe à comissão de redação. Então, me parece que a pauta é que induz a esse pensamento errôneo. Não há dúvida que quando ele pediu a palavra, quando eu coloquei em discussão a redação, inclusive houve um lapso da mesa. Nós iríamos ter de encaminhar a redação para que ela pudesse ser votada. E aí, nós, de fato, cometemos esse erro. No entanto, eu fiquei em dúvida na hora, tanto que demorei um pouco a conceder a discussão. Mas o brilhante vereador apaga qualquer dúvida, porque ele, na verdade, é uma pessoa muito competente. Senhor presidente, eu agradeço e também me sinto contemplado com as observações que foram feitas pelo decano Carlos Gueiros, e a minha sugestão, ou seja, eu acho que ela a oportunidade nesse momento, ela acredito que poderá servir para que no futuro a gente não incorra, na minha concepção, em equívocos semelhantes. Muito obrigado. Sem dúvida. Em votação. Votação nominal. Aprovado. Vamos falar em discussão novamente, né? Discussão única do parecer número 108/2015 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 20/2014 do vereador Michele Collins. Já foi lido todos eles, senhor vereador. Esse é o último. Pode botar em discussão. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 92/2015, 396/2013, 699/2013 e 972/2013 das Comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte, Consumidor, Apoio Comunitário, Criança, Adolescente, Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei número 178/2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres números 665/2013 e 691/2013 das Comissões de Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte, do Consumidor, Apoio Comunitário, da Criança e do Adolescente, Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 148/2013, de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 10/2014, 683/2013 e 388/2013 das Comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento, Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário, da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 138/2013, também de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer número 408/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 154/2013, também de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado.
Primeira discussão dos pareceres número 104/2014 e 749/2013 das Comissões de Finanças e Orçamento, Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 240/2013, também de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única, matéria de 3/5 do projeto de resolução número 9/2015, de autoria da Comissão Executiva, que cria a medalha Roberto Marinho e dá outras providências. Retiraremos de pauta por motivo de não ter quórum suficiente e coloco para quarta-feira, se houver a possibilidade de apresentarmos na quarta-feira. Encerrado a ordem do dia, senhor presidente. Essa pauta, presidente. Extra pauta. Requerimento número 2063/2015, de autoria do vereador Almir Fernando. Requer à mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um convite ao ilustríssimo senhor Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Urbana, para explanação dos avanços e desafios do programa Pacto pela Vida em Recife, no grande expediente, no dia 13 de maio de 2015. Cabe vista. Na verdade, eu gostaria de pedir vista desse projeto, do requerimento. Não há mais matéria esta pauta, senhor presidente. Passaremos para o grande expediente. Eurico Freire. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa diretora, os meus pares, a imprensa e todos que nos acompanham na galeria. Nós trazemos, vereadores, na tarde de hoje, Marco Aurélio, um assunto que tenho certeza todos os vereadores e vereadoras dessa casa continuamente são abordados e cobrados por uma posição, seja do Executivo, vereadora Vera Lopes, seja do Legislativo. Trata-se do andamento da comissão dos impactos das obras das concessionárias de serviço público na cidade do Recife. Nós fizemos, no início do nosso mandato, exatamente no dia 8 de agosto de 2013, uma audiência pública tratando desse tema. Esse trabalho inicia-se diferenciado, eu diria, das demais audiências, porque teve em seu propósito inicial vereador Heriberto Rafael. Eu chamo a atenção de Vossa Excelência porque o vereador tem interesse e tem me cobrado permanentemente. Sei que é de vosso interesse, por isso eu peço desculpas, gostaria que Vossa Excelência acompanhasse, porque essa audiência, ela foi uma audiência proposta de forma conjunta pelos vereadores Jaime Asfora, Henrique Leite, o vereador Eurico Freire, que vos fala, e em seguida o vereador Heriberto Rafael também fez parte, ingressou nessa comissão. E, mais uma vez, eu repito, porque é um vereador que tem insistentemente me perguntado do andamento dessa comissão. Nós temos acompanhado as intervenções dessas empresas, da Compesa, da CELP, das empresas de telefonia, que chegam em nossas ruas, colocam o poste, colocam a fiação, e nós não sabemos exatamente qual é a empresa que ali está trabalhando, ou faz a intervenção nas vias públicas e sinaliza de forma precária, colocando em risco os transeuntes, os veículos, bicicletas, automóveis e demais veículos
que por ali trafegam. Essa comissão teve 2 reuniões posteriores, uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, outra reunião foi feita na OAB, onde conjuntamente, e vale aqui o registro, com a participação dessas empresas que demonstraram total interesse, construímos uma minuta de decreto, criando um comitê gestor para que possa definir parâmetros para a atuação dessas empresas. Parâmetros de sinalização, parâmetros que definam o cronograma de obra, quando ela vai se iniciar, quando vai terminar. Pudesse ser criado também, foi sugerido nessas reuniões, fosse criado um sistema onde as empresas prestadoras de serviço, o legislativo, a sociedade civil e o poder executivo pudesse ter intercomunicação quando das intervenções dessas empresas. Então, eu gostaria aqui de ler na íntegra a minuta que foi construída, repito, de forma diferenciada, não foi uma minuta construída apenas no gabinete, mas uma minuta construída com a participação de todas essas empresas. Minuta do decreto. Cria a Comissão de Planejamento, Gestão e Acompanhamento de Serviços e Obras Públicas em geral no âmbito municipal do Recife. O prefeito do Recife, no uso das atribuições que lhes são conferidas, no artigo 54, inciso 4 da Lei Orgânica do Município do Recife, decreta. Por favor, pede água para mim. Água, por favor. Não estou passando mal, não. Boca seca. O prefeito do Recife, como já disse, no uso das suas atribuições, considerando a necessidade de desenvolver instrumentos e implementar medidas que assegurem permanente melhoria e contribuam para o constante aperfeiçoamento das condições de articulações das obras necessárias à prestação de serviços públicos no âmbito do município do Recife. Obrigado, senhor presidente. Considerando a necessidade de coordenação das ações de planejamento estratégico, das execuções das obras e serviços públicos, visando o melhor uso do espaço público, considerando que compete à Secretaria de Planejamento do Recife supervisionar e coordenar as ações destinadas à implantação de políticas e medidas de fiscalização, organização e controle, com a finalidade de promover a integração dos meios de prestação de serviços públicos em geral em todo o município do Recife. Decreta, artigo 1, fica criada a Comissão de Planejamento, Gestão e Acompanhamento de Serviços e Obras Públicas, com o fito de ordenar e parametrizar os impactos das obras e serviços executados pelas concessionárias e prestadoras de serviços e obras públicas em geral no âmbito do município do Recife. Artigo 2. A Comissão de Planejamento, Gestão e Acompanhamento de Serviços e Obras Públicas em geral no âmbito do município do Recife constitui-se em órgão consultivo e deliberativo de composição paritária entre representantes do poder público, sociedade civil e as entidades prestadoras de serviços e obras públicas. Artigo 3. Para efeito dos artigos 2 e 3, o Conselho deverá ter poderes deliberativo e consultivo, competindo a este, propor medidas capazes de proporcionar a integralização das informações de cadastro e cronograma de obras, acompanhar e monitorar as intervenções de infraestrutura de utilidades urbanas no espaço público, acompanhar e monitorar os prazos de execução dos serviços e a sua compatibilidade com o cronograma inicialmente delimitado, implementar medidas de melhoria contínua no processo de comunicação entre as entidades integrantes da administração direta e indireta do município, as empresas prestadoras de serviço e obras públicas, tanto na relação com o poder público quanto entre si. Implementar cadastro único de dados com as informações de georreferenciamento da cidade, bem como
de projetos e planejamentos de obras e serviços a serem executadas, repassadas pelos órgãos e entidades integrantes da comissão. Promover a articulação, compartilhamento e transparência das informações que cada prestador possui sobre seus ativos. Promover a articulação da gestão de informação no desenvolvimento de pesquisas, políticas públicas, formulação de indicadores, dimensão de conhecimentos e práticas bem-sucedidas, criativas e inovadoras nacionais, regionais e locais. Assessorar tecnicamente a Secretaria de Infraestrutura e Planejamento na definição e implementação das políticas públicas, principalmente na padronização da sinalização das obras, intervenções e ativos orientadas para o bem-estar da população. Apresentar proposta de solução e diminuição de gastos públicos. O artigo 4. A Comissão de Planejamento, Gestão e Acompanhamento de Serviços e Obras Públicas, de que trata o artigo 1, será composta por um representante e um suplente de cada um dos seguintes órgãos: Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura do Recife, Secretaria de Infraestrutura de Serviços Urbanos, Empresa de Urbanização do Recife, Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Câmara de Vereadores, Ministério Público do Estado de Pernambuco, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Agência de Regulação de Pernambuco, representante das concessionárias de serviços públicos, telefonia, representante de concessionárias de serviços públicos, energia, representante de concessionárias de serviço público, gás, representante de concessionárias de serviço público de água, Compesa, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Pernambuco, SIDUSCOM. O Conselho será presidido pelo Secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura do Recife. O presidente, em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo vice-presidente indicado pelo presidente da comissão. O presidente do Conselho terá voto de qualidade. Artigo 6. O secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura da cidade do Recife nomeará para mandato de 2 anos os titulares e os suplentes da comissão, respeitada a composição de que trata o artigo 4, mediante indicação de seus órgãos e entidades de origem. O presidente da comissão poderá, sempre que necessário ou conveniente, convidar autoridades ou representantes da sociedade civil organizada para participar de suas reuniões. A função dos membros da comissão é de relevante interesse público e não será remunerada. Eventuais despesas com diárias e passagens dos membros da comissão correrão à conta dos órgãos e entidades que representam. Artigo 7. A comissão se reunirá ordinariamente a cada 2 meses, sempre no primeiro mês de cada bimestre, e extraordinariamente por convocação do seu presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros. Parágrafo único. Quando da realização das reuniões, a Secretaria de Planejamento e Gestão dará apoio técnico e administrativo às reuniões da comissão. Artigo 8º. A comissão aprovará em sua segunda reunião ordinária o seu regimento interno, observadas as disposições do presente decreto. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Por último, senhores e senhoras, como a minuta prevê que o controle do Conselho ficará a cargo da Secretaria de Planejamento e Gestão, também enviamos um ofício ao secretário Alexandre Rebelo, reafirmando a solicitação verbal que já havíamos feito no sentido de interceder junto às demais esferas da administração municipal para acelerar a tramitação do processo até que seja sancionado o decreto em questão. Fomos muito bem recebidos. Resta-nos agora aguardar a conclusão desta etapa para, em seguida, promovermos a próxima reunião. Também estamos convocando os moradores da cidade a nos ajudar e os vereadores da cidade a nos ajudar na fiscalização destas obras e serviços. Quem passar por alguma obra e verificar algo inadequado, como falta de sinalização, pode enviar uma foto e as informações do local do registro como endereço exato, data e horário para o e-mail euricofreire43@gmail.com. Eu repito, euricofreire43@gmail.com. Eu ouço o vereador Wanderson Florencio. Vereador Eurico Freire, serei breve, mas não posso deixar de registrar
o grande trabalho que Vossa Excelência e seus pares fizeram, né, junto a essa comissão. Eu que tive a oportunidade em 2013 também participar dessa audiência pública que Vossa Excelência citou, e realmente é um assunto que chama a atenção da população do Recife. Muitas vezes, eu posso dar um exemplo, a Visconde de Jequitinhonha, a via local da direita, ela foi recapeada após muitos anos de pedido daquela comunidade, e logo em seguida, numa obra que foi feita naquele local, de uma concessionária, e a gente tem aquela via local hoje no estado de penúria. Mas não só lá, e diversos outros locais nós temos esse mesmo cenário. Então, o trabalho da comissão, o trabalho de Vossa Excelência capitaneando esse assunto é de suma importância, porque fazer com que as concessionárias, junto com a gestão, possam trabalhar em conjunto, possam combinar, né, possam evitar casos como esse, casos que se gasta dinheiro, né, que se gasta investimento da gestão para qualificar um local e logo em seguida esse local ele passa a ser remendado, né, se tornando um espaço realmente não desejado para aquelas pessoas que frequentam, que moram próximo ou até aquelas que passam por essas vias. Então, eu registro mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência, né, estamos à disposição sempre para contribuir, e é dessa forma, né, se colocando à disposição, mas ao final de tudo mostrando os resultados que a gente faz com que essa Câmara possa contribuir com a cidade do Recife e que a cidade também possa avançar. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo na íntegra e ratifico a importância do registro da contribuição que essa casa se empenha em dar à cidade do Recife e à sua população. Então, esse trabalho, ele tem um propósito de mudarmos, na verdade, todo o cenário de intervenção dessas prestadoras de serviço. A gente sabe dos episódios fatídicos, onde vidas foram ceifadas por acidentes com fios expostos da CELP. A gente sabe das queixas, mais variadas queixas, dos fios emaranhados nas nossas ruas. Então, tem uma abrangência grande no tocante à mobilidade urbana, na medida em que essas intervenções, quando não são planejadas, obstruem as mais diversas ruas, sem prazo de conclusão da obra. E, mais uma vez, eu registro aqui que tivemos o interesse e a participação de todas as empresas. Nós vendemos e vendemos bem, as empresas compraram o conceito de que o mercado está comprometido, não tem mais como expandir, na verdade, essas empresas, as suas intervenções, porque já estão comprometidos os postes de nossa cidade. Eu espero que consigamos, nós, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, dar a devida e merecida resposta antes que outras vidas sejam ceifadas, seja através de choque elétrico ou de acidente de veículos caindo em buracos que são abertos, como já aconteceu, inclusive, lá na Avenida Pinheiros, no bairro da Ibiribeira, que foi registrado pela imprensa local. No mais, agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Senhor presidente, por favor, eu peço a verificação de quórum. Senhor presidente, temos registrado a presença de 7 vereadores. Não tendo número regimental, declaro encerrada a sessão, convocando uma no horário regimental na quarta-feira. Próximo.